Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma conversa saudável. E hoje, em especial, eu gostaria de deixar um guia prático para você que trabalha nas escolas com os pequenininhos e que tem algumas dificuldades nas questões comportamentais. Esse guia prático, ele vai ajudar a identificar as questões psicoemocionais das suas crianças de uma forma mais rápida e ajudar na questão do desenvolvimento escolar também, tá? Neste ambiente escolar. A primeira área de observação vai ser a área emocional, tá? A área emocional, ela traz pra gente na educação infantil de 3 a 5 anos fatores muito importantes. Por exemplo, se você observar choro excessivo na criança dentro de sala de aula, e também quando está se separando dos pais ao chegar, é algo que deve ser muito bem observado. Crises de raiva incontrolável por questões praticamente sem motivos, tanto com os professores quanto com os colegas, ou aquela apatia, aquela falta de socialização, aquela questão de que tanto faz como tanto fez eu estar aqui na sala de aula, não me interessa muito. São fatores que devem ser observados desde a tenra infância, de 3 a 5 anos. Tá, e se o meu aluno tem de 6 a 10 anos, o que eu devo observar nessa primeira fase no âmbito emocional? A criança de 6 a 10 anos, ela costuma ter muita intolerância ao erro, né? Vive sempre naquela questão de competição, porque aos 7 anos já começa o processo de interação, já começa o processo de socialização. Então, sempre quer ganhar, se erra, se irrita, se erra, rasga a folha do caderno, não aceita fazer novamente as atividades que estão erradas. Então, faz parte de um processo no qual existe alguma falha aí na questão emocional. Autocrítica também. Às vezes, quando a criança erra, ela diz: ah, é porque eu sou burro, ah, porque eu não aprendo nada, ah, porque eu não vou ser nada. Então, são falas assim que devem chamar a atenção dos educadores para que possam perceber se existe algum contexto ou familiar ou mesmo na própria escola que esteja fazendo com que essa criança se sinta dessa forma. Outra coisa é uma questão da ansiedade fora de contexto, né? A criança ela é muito serelepe, isso aí é normal. Porém, a criança, quando ela apresenta, dentro desse contexto escolar, uma ansiedade fora do comum, quer sempre estar na frente, quer sempre estar agitada, a gente precisa estar observando, principalmente se for antes de executar algum tipo de atividade, tipo uma prova, uma apresentação ou algo nesse âmbito. A próxima área que a gente precisa estar observando com as crianças é a área social, tá? A criança de 3 a 5 anos, ela apresenta algumas dificuldades sociais dentro dessa área que devem ser sinais de alerta também. Por exemplo, a preferir brincar sozinho, ter uma dificuldade de compartilhar objetos, brinquedos que está ali utilizando naquele momento e também se expressar, né, com agressividade, seja de forma física ou verbal. Então, a gente precisa também estar atento se, dentro desse âmbito social, essa criança de 3 a 5 anos está tendo essa dificuldade. Ok, e se a minha criança já estiver no patamar de 6 a 10 anos, tá? Bem, essa criança que deveria estar já no ciclo de amizade social bem ativo, ela começa a se desprender desse ciclo e não mantém muitas amizades, todos os dias tem amiguinhos diferentes e começa a ser alvo também de preconceitos, de bullying e desenvolve através desses bullying, né, uma introspecção, ou seja, uma timidez que não é característica dela, mas que a protege de sofrer algum tipo de crítica, algum tipo de desprezo, algum tipo de acepção. Então, essa criança, ela começa a se afastar das amizades por medos. Se ela era falante, acaba não falando e ela começa a absorver critérios sociais que não fazem parte da personalidade dela, mas que é necessário desenvolver para que possa se proteger, né? Então, tem que ser muito observado nessa fase.
A comportamental de 3 a 5 anos, um fator que deve ser sinal de alerta também, o sinal amarelo, digamos assim, é quando essa criança de 3 a 5 anos apresenta uma agitação motora fora do comum. Toda criança ela tende a ter uma agitação motora dentro do ambiente escolar devido ao estímulo e à quantidade de estímulos, né, que ela está exposta, tanto estímulo auditivo, estímulo visual, estímulo relacional, comportamentos de outras crianças também. Então, acaba que é um fator normal. Porém, isso sai da normalidade quando ela não consegue compreender as regras e acaba sendo resistente a essas regras, tá? Então, a agitação motora que impede essa criança a executar atividades escolares e dificuldade de seguir as rotinas que são expostas na sala de aula também são sinais de alertas. E se for uma criança de 6 a 10 anos, né? Como que eu posso observar esse sinal de alerta no âmbito comportamental? 6 a 10 anos, o comportamento já não é tão ativo, é mais raivoso, irritativo. A criança ela fica um pouco mais aversiva a regras, aversiva a ordens, né? Principalmente diante de autoridades, costuma desafiar mais. E nem por isso é um fator patológico, nem por isso o desafio, nem por isso a resistência é um TDAH, é um TOD ou outras patologias associadas. É porque a tendência dessa criança de proteção não é mais se abster de amizades, como a criança menor, porque ela já está no ciclo de amizades. A tendência é reagir de forma aversiva. Então, acaba criando também mentiras protetivas, né? Eu intitulo mentiras porque é mais fácil de compreensão, mas não considero mentiras, porque criança não mente, criança não inventa, criança aumenta. Então, assim, a criança começa a criar histórias protetivas, coisas que possam protegê-la de castigos, de punições, de algo que seja desconfortável a ela. E outro fator na criança de 6 a 10 anos, em relação comportamental, é uma desorganização extrema. Ela acaba perdendo o interesse de organizar materiais, as coisas da escola, as coisas em casa. São sinais que nós temos que observar. Por que sinais? Porque observando os sinais, nós evitamos que essas crianças cresçam e se tornem adolescentes rebeldes, adolescentes que têm um comportamento totalmente fora do padrão social, familiar, adolescentes que esqueçam de valores, de princípios aprendidos e também adolescentes que desenvolvam patologias que antes não tinham. O fator psicossomático observado nas crianças de 3 a 5 anos são reações de regressões etárias, tá? Os psicossomáticos, as crianças, às vezes, dependendo da situação sistêmica que ela convive, se tiver irmãos menores ou não, né? Questão familiar, na escola ela começa a apresentar regressões. Criança que não chupava chupeta começa a chupar, volta a querer usar fralda, né? Em casa apresenta terrores noturnos, enureses, encopreses, e isso seus pais relatarem, obviamente. Começam a ter seletividades alimentares, tudo para se proteger também. Então, são sintomas que fazem com que exista alguma sequela ou então algum fator que esteja infligindo, que esteja invadindo, digamos assim, o seu equilíbrio emocional. As crianças de 6 a 10 anos já começam a se queixar de dores. Dor de cabeça aqui, dor de estômago ali, uma dor na barriga, uma dor na perna, né? Sem causa. Sem causa. Começa a roer unhas, começa a ter tiques nervosos. Então, também são sinais de que o emocional não está em alta como deveria estar para a criança dessa idade. Porque o maior prazer de uma criança nessa idade é ir para a escola, encontrar os amigos, fazer atividades diferentes, ter aquele momento de interatividade social que traz conforto. E, por último, nesse quesito aqui de sinais, né, de demandas emocionais e comportamentais, quero trazer para a criança de 3 a 5 anos, que é a educação infantil propriamente dita, que existe um atraso no desenvolvimento da fala, se ela tiver com alguma sequela emocional.
dificuldade de coordenação motora grossa, ou seja, a criança tem dificuldade em pular, em correr, né, e interagir de uma forma mais completa dentro das atividades. E para a criança de 6 a 10 anos, existe o fator clássico e inicial, que é a desatenção, né? Uma desatenção constante ou dificuldade na alfabetização, o raciocínio lógico não funciona da forma adequada para a criança da faixa etária dela, e, em comparação com a turma, ela encontra-se num atraso de desenvolvimento de aprendizagem. Esses são os sintomas, em resumo, tá? Que você pode estar observando dentro da tua sala de aula com a sua criança. Se observar algum desses sintomas, entre em contato com as coordenações, com os pais, com os responsáveis, para que possa ser aprimorado, porque ao mesmo tempo que pode ser um comportamento e uma situação emocional passageira, pode ser sim o sinal de uma possível patologia que estaria oculta e que agora se manifestou quando essa criança foi exposta a um meio diferente daquele que ele convivia, tá bom? Espero você no próximo Conversa Saudável. Tchau!